Eu não tenho uma filha criminosa como tu. Li Wong e mãe de Si Nanan. Há 10 anos Yifeng e eu nunca devíamos ter te tirado de o orfanato. Como ousa afirmar que os poemas e canções foram escritos por você? Si tem o segundo irmão mais velho de Si Nanan. E como ousa afirmar que assumiu a culpa por Yu? Minha irmã Yu é tão boa, e você realmente tentou arruiná-la. Saia. Saia da família Si. Sua ingrata. Sua criminosa. Si ele é o terceiro irmão mais velho de Si Nanan. E você ainda tenta nos enganar com câncer? Vá morrer imediatamente. Irmão. Eu não estava fazendo isso pela riqueza da família Si. Eu só tenho 3 meses restantes. Eu só queria que a mamãe e o irmão mais velho soubessem que me ter levado naquela época não foi um erro. Eu desprezo. Irmã, eu sei que sou apenas uma filha adotiva. Eu darei todo o crédito a você. Mulher viu? Você deveria ter morrido lá fora. Por que você teve que voltar? Yu. Irmã, mesmo que você me make. Eu não posso deixar que estranhos digam que os poemas e canções dos meus irmãos foram fornecidos por uma criminosa. Se isso acontecer, o futuro deles será completamente arruinado. Sua besta, tu realmente tentaste matar a tua própria irmã. Vê me espancar-te até a morte. Mamãe. Deixe comigo. Yu não está mais competindo com você. Mesmo assim você ainda quer prejudicá-la? Você está tentando me prejudicar também? Vá morrer imediatamente. Irmão mais velho. Você foi quem me trouxe naquela época. Você certamente não pensa assim, não é? A pessoa por quem sou mais grata é minha única irmã. Diva, e eu, se não fosse por mim, ela definitivamente teria se tornado a estrela mais brilhante. Irmã. Minha única. Nesta vida, a coisa que mais me arrependo é ter trazido você de volta para a família Si. Arrependimento. Eu estava errada. Nesta vida. Eu finalmente depositei minha confiança no lugar errado. Se eu pudesse começar de novo. Eu não tenho uma filha criminosa como tu. Eu nunca devia ter te tirado de o orfanato. Vá morrer imediatamente. Saia. Saia da família Si. A coisa que mais me arrependo nesta vida é ter trazido você de volta para a família Si. Sua ingrata, sua criminosa. Irmã, este é o casaco que o irmão mais velho te deu. Devolvo a você. Irmã, me salve. Eu não vou mais competir com você por nada. Eu te imploro. Me salve. CEO. Salvar você? Sim. Eu realmente não fiz de propósito. Aquela pessoa de repente saiu correndo. Por isso eu os atingi. Eu te imploro, por favor, me salve. Eu vou me curvar a você. Me salve. Isso é renascimento. Renascida há 5 anos. Yu dirigiu embriagada e fugiu do acidente. O ano em que assumi a culpa por ela. Irmã, contanto que você admita que estava dirigindo o carro, eles não vão prosseguir com o assunto. Mas isso levará à pena de prisão. Causar um grave acidente de trânsito. Fugir do local do acidente. Será sentenciado a pelo menos 5 anos. Irmã, eu te imploro. Por favor, me ajude. Estes são o que você escreveu para o irmão mais velho e o segundo irmão. Poemas e letras. Eu não quero mais nenhum deles. Eu também vou explicar claramente aos 3 irmãos que nos últimos 2 anos eu roubei suas obras criativas. Você não quer mais ganhar o reconhecimento dos 3 irmãos? Isso. As obras criativas que eu roubei de você nos últimos 2 anos foram todas dadas aos 3 irmãos. Se eu for para a cadeia, então o futuro deles será completamente arruinado.
Se você não me ajudar, eu vou procurar o irmão mais velho. Se o irmão mais velho não me ajudar, eu vou dizer que os 3 irmãos me instigaram a cometer o atropelamento e fuga. Você é realmente desprezível. Sim. Eu sou desprezível. De qualquer forma, sou apenas uma filha adotiva. Eles não são meus irmãos biológicos. Você também não quer ver o futuro dos 3 irmãos arruinado assim, certo? Desde que você concorde em assumir a culpa por mim, eu prometo a você. Quando você sair daqui a 5 anos, eu farei com que você obtenha tudo o que você merece, incluindo o reconhecimento dos 3 irmãos. Sinana. Se você não me ajudar, eu vou procurar o irmão mais velho, e farei com que o irmão mais velho assuma a culpa por mim. Se o irmão mais velho não me ajudar, eu direi que os 3 irmãos me instigaram a cometer o atropelamento e fuga. Eu renasci. Eu realmente renasci. Que descaramento. Realmente descarada. Eu sou desavergonhada. De qualquer forma, sou apenas uma filha adotiva. Eles não são meus irmãos biológicos. Você também não quer ver o futuro dos seus 3 irmãos arruinado assim, certo? Você tem tanta certeza de que eu assumirei a culpa por você. Desde que a música que você criou há 2 anos foi roubada por mim. Eu sabia que tinha você decifrada. Alguém como você, que saiu de um orfanato. Insegura, sensível, desesperada por afeto familiar, pelo bem desses seus 3 irmãos. Você estaria disposta até a morrer se pedissem. Isso mesmo. Pelo bem daqueles 3 irmãos. Eu posso até dar a minha vida. Como ousa afirmar que os poemas e canções foram escritos por você? E como ousa afirmar que assumiu a culpa por Yu, sua ingrata, criminosa? E você ainda tenta nos enganar com câncer. Vá morrer rapidamente. A pessoa por quem sou mais grata é minha única irmã. Sigue a Rainha Celestial. Se não fosse por mim, ela definitivamente teria se tornado a estrela mais brilhante. Sinana, eu te aconselho, é melhor você entregar obedientemente a proposta comercial de poesia e músicas. Tudo isso para mim. Dessa forma eu ainda posso adequadamente cuidar dos seus 3 irmãos mais velhos e herdar adequadamente a propriedade da família Si. Yu. Se fosse a minha versão antiga, você definitivamente teria conseguido. Mas agora... E agora? Você vai me bater? Esses são seus 3 irmãos mais amados. Eu já morri uma vez. A minha versão atual não está sujeita a nenhuma ameaça. Eu, Sinanã, só vivo para mim mesma. Você realmente ousou me bater. Sua mulher viu. Parem. Como ousas intimidar a Yu? Yu. 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 Não atingiu a filha biológica, mas atingiu a filha adotiva na cabeça. Como isso deve doer. Mamãe, seu golpe foi muito cruel. Tutu, filha ingrata. Miserável. Por que você se esquivou agora? Você sabe que uma esquiva sua causou tanto dano a Yu? O que você está fazendo? Então por que você se esquivou, meu querido segundo irmão? Eu me esquivei. Você pode se comparar a mim, você pedaço de lixo, que ninguém nunca quis desde a infância. Como você pode se comparar com alguém como Yu, que é tão talentosa? Hoje eu vou te mostrar o que significa ter modos. Você realmente ousou me bater. E quanto a te bater? Você não me ensinou isso. Segundo irmão. Você se rebelou, você realmente se rebelou. Sua desgraçada ingrata. O segundo irmão te educou gentilmente. E você realmente o agrediu. Todas aquelas regras e modos que geralmente te ensinávamos foram todas jogadas aos cães, certo? Eu sou de fato mal educada, sem regras. Essas 2 coisas que você mencionou foram de fato dadas aos cães. Sua filha ingrata. Eu não tenho uma filha como tu. Sai da minha família, Si. Certo, tia. Tia. Você. Irmã, você não pode ir embora. E o deixa sair.
Esta besta fez-te sofrer ferimentos tão graves. Deixa sair. Sai da família Si. Mamãe. Minha irmã, ela não pode ir embora. Ela cometeu atropelamento e fuga. Ela quer que eu assuma a culpa por ela. Se ela for embora, serei eu quem vai para a cadeia. O quê? Se Nana cometeu atropelamento com fuga e fez-te assumir a culpa. Que cruel tu és. Desequilibrada. Você está simplesmente desequilibrada. Eu sabia. Deixar alguém como você ficar na família Si só causa problemas. Esta sirene de polícia lá fora deve estar aqui para te prender. Deve ser. Yu se recusou a assumir a culpa por você. É por isso que você está tão enfurecida e envergonhada. Conosco, não é? Irmã, não é que eu não vá assumir a culpa por você. Mas se eu for presa e enviada para lá, quem escreverá para o irmão mais velho, segundo irmão e terceiro irmão? Escrevendo poemas e letras. E escrevendo propostas de negócios? CEO. Você realmente sabe atuar. Você realmente sabe transferir a culpa. Você acha que a polícia vai acreditar nessas coisas que você disse, idiota? Parem. Yitin. Vai chamar a polícia. Prende esta besta para mim. Certo. Oficial de polícia. Ela é a fugitiva. Olá, eu sou Hai Shengyi, capitão do 5º Destacamento de Trânsito. Estamos atualmente investigando um motorista que fugiu do local do acidente. Por favor, coopere. Prendam-na. Depressa, prendam-na. Placa de licença Raia 56789. Este é o seu carro? Minha velocidade era tão alta. E não havia câmeras de vigilância onde eu estava correndo. Enquanto eu insistir, que foi Nana. Ninguém pode provar que fui eu. Isso mesmo é o nosso carro. Esta besta secretamente conduziu e causou o acidente. Sim. Ontem à noite, às 23h34, na rua Jinshui, você estava em alta velocidade e atropelou um pedestre, e então rapidamente fugiu do local. O acidente causou à vítima múltiplas fraturas. Esta situação é verdadeira? Não é verdade. A pessoa que cometeu o atropelamento e fuga é CEO. Não é? Não fui eu. Oficial de polícia, eu posso provar. Ela é a fugitiva. Eu também posso provar. Foi ela quem cometeu a fuga do local do acidente. Ela até tentou me incriminar. A irmã mais nova de CEO. Isso mesmo, eu também posso provar. A minha filha esteve em casa o tempo todo. Quem cometeu o atropelamento e fuga é ela. Irmã, os irmãos já testemunharam. Você deveria parar de piorar as coisas e se entregar imediatamente. Você ainda pode conseguir clemência. Uma matilha de cães latindo também pode testemunhar? Então eu também posso testemunhar que a pessoa que cometeu o atropelamento e fuga é você. Espere. Não temos filmagens de vigilância? Depressa e verifique as filmagens. Irmã mais velha, você deveria confessar logo. Se este assunto escalar, os irmãos serão desonrados. O que aconteceu? Porque a polícia está toda aqui. Irmão mais velho, é tudo culpa de Sinanan pela fuga do local do acidente. Ela até tentou incriminar Yu e fazer Yu assumir a culpa por ela. Atropelamento e fuga. Nana incriminou eu. De jeito nenhum. Eu acredito nas minhas irmãs. É absolutamente impossível para elas cometerem um atropelamento e fuga. Senhor, isso não é algo em que você possa acreditar. Só porque você quer. Tudo requer evidências. Vá, colete todas as imagens de vigilância do cruzamento onde o acidente ocorreu. Sim. Olhe. As imagens de vigilância de fato capturaram o veículo envolvido no acidente. No entanto, porque o veículo estava viajando muito rápido, os rostos estão muito borrados, tornando-os completamente irreconhecíveis. Nós absolutamente não podemos ver quem estava dirigindo o carro. Nana e eu. As duas contem a verdade ao irmão mais velho. Quem exatamente estava dirigindo o carro? Irmão mais velho, do jeito que você está me olhando, você já está convencido de que fui eu quem estava dirigindo? Eu. É você, Nana. Eu vi a Yu crescer. Foi bem educada e respeitosa desde a infância. Como poderia ela possivelmente cometer um atropelamento e fuga? Já que nenhum de vocês está admitindo, então ambos serão levados para a investigação. Levem-nos. Não. 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 Irmão mais velho, salve. Por favor, me salve. Espera. Eu posso provar quem estava dirigindo o carro. Irmão mais velho, nesta vida. Como você escolherá provar isso novamente? Nana
Sinto muito. Irmão mais velho não pode machucar eu, apenas para te proteger. Vocês duas são minhas irmãs, mas não se preocupe, não importa quantos anos você passe na prisão, quando você sair, irmão mais velho definitivamente te tratará duplamente bem. É mesmo? Você tem tanta certeza de que sou eu que vai para a cadeia? Sim, Nanan, pare de tentar argumentar para sair dessa. Oficial de polícia, a roupa usada pelo motorista pertence a Sim Nanan. Eu dei ela como presente de aniversário, quando ela completou 21 anos. Portanto, quem cometeu o atropelamento e fuga? É Sim Nanan. Si Feng, você está determinando que eu sou a motorista que cometeu o atropelamento e fuga, baseado apenas em uma peça de roupa. Sim Nanan. Você ainda está tentando argumentar, embora a filmagem de vigilância não mostre claramente seu rosto. Aquela peça de roupa foi um presente meu para você. Você realmente me decepciona muito. Sim, realmente decepcionante. Nanan. Irmão mais velho falhou em te criar adequadamente. Você deve se reformar bem lá dentro. Irmão mais velho te promete que eu jamais te abandonarei. Tudo bem, Nanan? Não precisa. Oficial de polícia, a julgar pelas marcas de derrapagem no local. Que tipo de pessoa você acha que a motorista é? O veículo envolvido no acidente estava viajando a uma velocidade de pelo menos 190 e realizou várias manobras na estrada. Manobras de alta dificuldade. Depois de atropelar o pedestre, girou 180 graus no local. Derrapagem lateral. Fugiu rapidamente do local. Eu concluí. Ela deve ser uma piloto de corrida profissional. Se bem me lembro. Antes de CEO estrear, ela era uma piloto de corrida. Não fui eu. O departamento técnico já encontrou todos os rastros de condução do veículo envolvido. As imagens de vigilância do último cruzamento foram recuperadas. Zhao Jiang, cuide disso. Parem a investigação. Fui eu. Se alguém absolutamente tem que ir para a cadeia, deixe-me ir em vez disso. Sinanan, você realmente vai deixar Yu assumir a culpa por você porque você ainda não se entregou à lei? Como eu poderia ter uma irmã como você? Você não tem nenhum senso de responsabilidade. Sim, Nanan. Você realmente me decepciona muito. Você não precisa assumir a culpa por ela. Irmão mais velho não vai deixar você sofrer nem a menor injustiça. Hoje eu devo fazê-la enfrentar o castigo que ela merece. Só então ela saberá como se arrepender. Investiguem. Irmão mais velho. Yu, não diga mais nada. Este assunto deve ser minuciosamente investigado e esclarecido. Sinanan deve ser levado à justiça. Investiguem. Vá em frente e investigue. Encontre a verdade. Só espero que nenhum de vocês chore. Aquele é o carro. Viajando de leste a oeste. Não conseguimos ver claramente aqui. Reproduza a filmagem anterior. Diminua a velocidade em 10 vezes. Pausar. Este é o quadro. Continue ampliando a imagem. Preciso ver claramente quem realmente é esta mulher. Yu. Como é isto possível? Como isso poderia ser Yu? Deve ser um engano. Isso deve ser um engano. Porque é Yu. Porque não é você, Sinanan, este lixo inútil. Como esperado, eles só estão dispostos a acreditar. Na verdade, como a percebem, pelo bem de CEO, eles sacrificariam qualquer um. E na vida anterior, eu era como uma tola, dando tudo por eles. Irmão mais velho, eu não quero ir para a cadeia. Se eu for para a cadeia, quem escreverá músicas para você? Quem escreverá poemas para todos? Quem escreverá propostas de negócios para você? CEO, essas coisas foram realmente criadas por você. Eu. Qual delas não foi? Você se valeu de ameaçá-los para roubá-los de mim. Sinanan, você não só quer que Yu vá para a cadeia, mas também quer roubar suas obras criativas. Sinanan, a proposta de negócios que Yu me deu ainda não está terminada, mas o roteiro que ela escreveu para o irmão mais velho em breve permitirá ao irmão mais velho tornar-se um apresentador de medalha de ouro. Além disso, as próprias obras criativas de Yu
também a estão permitindo se tornar uma rainha celestial. E quanto a você, você é a pessoa mais inútil de toda a família, porque você não assume a culpa por ela. Porque eu não sou a mãe dela. Vocês todos falam tão nobremente. Mas quem entre vocês está disposto a assumir a culpa por ela? Você está disposto? Você. Ou você. A evidência é conclusiva. CEO, você é suspeita de atropelamento e fuga. Em nome do 5º Destacamento de Trânsito de Haisheng, eu a coloco oficialmente sob detenção. Levem-na. Não, Yu. Não, irmão mais velho. Eu fiz tudo isso por você. Eu estava celebrando tornando-se um apresentador medalha de ouro, que eu acelerei até aqui. Espera. Eu quero ver a família da vítima. Estou disposta a pagar qualquer preço para obter o perdão deles. Vá para dentro e reflita adequadamente. Irmão mais velho vai esperar por você voltar. Irmão. Eu. Estou com medo. Nana. Não tenha medo. Vá para dentro e reflita adequadamente. Irmão mais velho vai esperar por você voltar. Mamãe. Levem-na. Irmão. Sim. Desde que Yu não vá para a cadeia. Deixe nossa família fazer qualquer coisa. Sim, Capitão Chen. Vou contatar imediatamente nosso pai, para levantar todos os fundos necessários. Eu deveria ter entendido há muito tempo. Mesmo que o irmão mais velho realmente se importasse comigo. Entre mim e CEO, ele ainda favoreceria a outra. Olá. Certo. De acordo com o feedback, a vítima está atualmente fora de perigo. Se vocês todos puderem chegar a um acordo, ela ainda pode ser poupada. Mas se um acordo não puder ser alcançado, nós viremos a qualquer momento. E aprenderemos. Vamos. Yu. Rápido. Yu, fique tranquila. Não importa o que, irmão mais velho definitivamente não vai deixar você ir para a cadeia. Que profunda afeição fraternal. Então desejo a toda a sua família felicidade e bem-estar. E alegria para toda a casa. Pai. Aonde você vai? Você não acha que eu sou nesta casa muito supérflua? Irmã, você tem CEO sozinho. Já basta. E eu sou pior que um cão. Nana. Como você pode pensar isso? Você e Liu são ambas minhas irmãs. Eu trato vocês duas da mesma forma. Si Feng. Suas palavras são realmente repugnantes. Quando eu estava prestes a ser presa, ir para a prisão. O que você disse? Quando CEO está prestes a ser presa. O que você está fazendo agora? Nana. Não tenha medo. Vá para dentro e reflita adequadamente. Irmão mais velho vai esperar por você voltar. E fique tranquila. Não importa o que. Irmão mais velho não vai deixar você ir para a cadeia. Mesmo que você tivesse que ir para a cadeia, eu definitivamente não deixaria você ir. Basta Si Feng. Eu originalmente pensei que você era diferente deles. Eles são puramente maus. Mas você é mais hipócrita do que eles. E mais repulsivo. A partir de hoje, eu quero cortar laços com você. E com a sua família Si. Acabou para sempre. Diga isso de novo. Eu vou dizer. Eu quero cortar laços com você. E com a sua família Si. Acabou para sempre. Tudo que você tirou de mim. Eu vou pegar tudo de volta. Diga isso de novo. Cortar laços. Acabou para sempre. Eu te desafio a dizer isso de novo. Diga de novo. Diga de novo. Este primeiro tapa. Eu considero isso como pagamento pelo seu passado. Ato de resgate. Este segundo tapa. Você não me intimidou nestes últimos anos. Eu aguentei. O terceiro tapa. Vendo que você se importava comigo. Eu não vou me deter nisso. Estes tapas subsequentes. Considere-os como rompimento. O laço que tivemos nestes últimos anos. Agora o afeto familiar se foi. O laço está quebrado. Que direito você ainda tem de me bater? Sim, Nanan.
Você realmente vai cortar os laços agora e romper completamente todo o parentesco conosco. Ao longo dos últimos anos, você realmente nunca sentiu nenhum afeto genuíno por nós. É assim? Sim, eu te fiz mal, mas tudo o que fiz foi para o seu próprio bem. O irmão mais velho só não quer que você siga o caminho errado, mas tudo o que fiz foi para o seu próprio bem. O irmão mais velho está apenas tentando evitar que você siga o caminho errado. Sempre para o meu próprio bem. Fazer-me assumir a culpa também é para o meu próprio bem. Que ridículo. Isso faz sentido. Quem me mandou ficar vagando lá fora, crescendo em um orfanato desde a infância? O lixo é inútil sem educação. Vocês todos sabem que o preconceito de vocês é como uma montanha enorme, pressionando minha coluna, até que ela range. Mas que eu viria inútil chorar de dor? O porão da casa da sua família se. Morei lá por 5 anos inteiros. Durante estes 5 anos, cada canto da casa da família se, por dentro e por fora, foi limpo pelas minhas próprias mãos, só porque toquei nas suas iguarias preciosas. Vocês me chamaram de vaidosa, disseram que eu era uma pessoa pobre que de repente ficou rica, que precisava conter meus desejos. Eu realmente não sabia que Sinanan tinha sofrido tanta dificuldade todos esses anos. Recusei-me a aceitar. Estudei desesperadamente. Escrevi poemas e letras. Escrevi propostas de negócios. Tudo o que fiz foi apenas para provar a vocês que possuo o mesmo talento e habilidade que vocês. Mas no final eu ainda estava errada. Vocês realmente permitiram que essa pessoa mesquinha roubasse minhas conquistas. Nanan. Nós. Vocês todos não desacreditaram que as conquistas de vocês hoje foram todas graças a mim? Vocês não desacreditaram que os poemas, canções e discursos de vocês foram todos escritos por mim, certo? De agora em diante, entrarei no campo em que vocês se destacam e pisotearei todos vocês. Por um sob meus pés. Nanan. Voz de Haixing. Os membros da família se não estão orgulhosos. Eles não me desprezam. Então eu no lugar onde vocês são mais orgulhosos, derrubarei vocês do pedestal. Si Feng. Você é o primeiro. Sala de conferências da Rádio 88, Jiamin sem chefe da estação de rádio 881. Todos vocês, o que exatamente vocês estão fazendo? Olhem para a nossa Rádio 881. A audiência já caiu para seu ponto mais baixo histórico. Mais de 10 programas. Não conseguem sequer se comparar a da voz de Haixing, um único Si Feng. Kisha, um funcionário da estação de rádio 881. Digam-me, o que exatamente está acontecendo aqui? Nossa rádio está perdendo dinheiro todo mês. Vocês me digam, se eu não desmantelar a rádio, que cara me resta para reportar aos meus superiores? Ministro, por favor me dê um pouco mais de tempo. Eu definitivamente criarei um programa que possa competir com Si Feng. O programa saiu. Qi Jiao, estou te dizendo. Eu te darei mais um último mês. Se a audiência ainda não subir, minha demissão será um problema menor. Até lá, toda a Rádio 881 será incorporada à voz de Haixing. Ministro, este período de um mês, você não está me dificultando as coisas? Com licença, a estação de rádio 881 ainda contrata apresentadores agora? O tipo que pode derrotar o da Haixing Voice, Si Feng. Apenas com base em você? Que tipo de piada é essa? Essa pessoa possui voz poética e todos os talentos no máximo. Um apresentador estrela. Como saberemos se não tentarmos? De qualquer forma, vocês estão prestes a falir, não estão? Você, ministro, por que não tentamos? Podemos muito bem tratar um cavalo morto como se estivesse vivo. Bobagem. Quem é um cavalo morto? Apenas com base nela? Nós nem sequer sabemos o nome dela. Nem sabemos que habilidades ela possui. Como ela pode derrotar Si Feng? Com base nisso,
A arte secreta do Feng Shui em de 16 caracteres. Vamos começar, Sinanã. Olá a todos, esta é a estação de rádio Haisheng 881, o 365º Pôr do Sol, o segmento de histórias noturnas. Eu sou sua nova amiga, Sinanã. O que estou prestes a contar a vocês são todas histórias verdadeiras. Primeiro devo dizer a todos: saquear túmulos não é aquecer vinho para convidados, nem é empunhar um pincel para pintar. Aquilo é a pá de Luyan. A violência que perfura o selo de sepultamento histórico. É dinamite. A destruição que explode os anéis da civilização. Cada túnel de saque de túmulos é uma cicatriz esculpida nos ossos das relíquias culturais. Que tipo de estação de rádio péssima é esta? Eles até mudaram o apresentador. O 365º Pôr do Sol. E pilhagem de túmulos. Quem quer ouvir isso? A história começa com um fragmento. Transmissão secreta do Feng Shui. De 16 caracteres. Foi quando meu avô era jovem. Ele esbanjou a fortuna da família, comendo, bebendo, prostituindo-se, jogando e fumando. Ele possuía todos os 5 vícios. Ele também andava por aí extorquindo dinheiro, e extorquiu a todos, a ponto de o tratarem como um mendigo fedorento, que não conseguiam evitar a tempo. Meu avô enganou meu bisavô materno, dizendo que ia se casar com uma esposa. Só então ele conseguiu arrancar $20 de prata dele. O resultado foi, para cumprir a obrigação, ele realmente encontrou uma mulher de efígie de papel. As sobrancelhas, olhos e nariz pintados em aquarela, quando vista de longe. Realmente parecia uma pessoa viva. Sérios. $20 de prata. Comprou apenas uma esposa de papel. Isso é interessante. Bisavô materno queria conhecer esta nova esposa com quem meu avô havia se casado. Meu avô o impediu desesperadamente, recusando-se a deixá-lo ver. Quanto mais ele o impedia, mais suspeito parecia. Bisavô materno ficou ainda mais desconfiado. Entre os dois lados, os dois homens começaram a discutir. Nesse exato momento, a cortina do quarto interior foi levantada. Casa de Zhao Teng. Inesperadamente de dentro, Zhao Teng ouvindo. uma mulher saiu. Ela era de pele clara e de aparência asseada, com um rosto grande e redondo, quadris largos e pés pequenos, e lábios vermelhos. O coração do meu avô deu um salto. Não é esta a efígie de papel que eu contratei alguém para fazer? Ela realmente ganhou vida. Caramba! A figura de papel realmente ganhou vida. Isto é demasiado emocionante. Pessoal, vão rapidamente ouvir a Rádio 881. Há uma surpresa, uma enorme surpresa. Como está? Depois da transmissão, a audiência caiu completamente? Diretor, acabou de começar. Caiu um pouco. Mas já subiu ligeiramente agora. O número atual de ouvintes é de 62 mil. Isto já é muito mais do que os nossos habituais 30 mil e poucos. Muito mais. Ótimo. 62 mil ouvintes. E quanto à voz de Haisheng, Si Feng, verifique rapidamente. Deixe-me dar uma olhada. A audiência da voz de Haisheng ainda está estável. Mais de 17 milhões. Mais de 17 milhões? 62 mil. Apenas esta quantidade de audiência, eu queria enojá-los. Mas eles não se importarão nem um pouco. A efígie de papel ganhou vida. A efígie de papel foi vista, inclinando-se rigidamente perto do ouvido do meu avô, e sussurrou fracamente: se um dia sua hora chegar, quando você for pobre demais para sobreviver, então vá para o ermo de Xanlipu e me procure. Bem no meio daquele cemitério há uma sepultura solitária sem lápide. O caixão lá dentro é onde jaz meu cadáver. Lá dentro há incontáveis ouro, prata e joias. Contanto que você ouse vir. A riqueza lá dentro. Você pode pegar e gastar como quiser. Motorista. Depressa e vá. Eu lhe darei todo este dinheiro.
Desculpe, motorista. Sinto muito. Vou me atrasar para a minha apresentação. Eu lhe darei dinheiro. Adicionar mais dinheiro está bem. Vai, irmã. A sua maquiagem é demasiado assustadora. Quase me assustou. Pessoal, liguem rapidamente à Rádio 881. A história desta noite é demasiado emocionante. Venham, despachem-se. Irmão. Irmã. Para onde vais? Contar histórias de terror durante o horário nobre. Apresentador, você é realmente dedicado. Estou acabado, não consigo dormir agora. Quero ouvir, mas não ouso. Não durmam mais. Depressa e ouçam. Droga. Assustou-me. Sérios. O tráfego da voz de Haisheng começou a diminuir. Esta pequena porção de ouvintes foram todos atraídos para a nossa estação de rádio. A nossa estação de rádio tem atualmente uma audiência superior a 1 milhão. Esta é a primeira vez em vários anos. A nossa estação de rádio 881 teve números tão altos. 1 milhão, na verdade, atingiu a marca de 1 milhão de ouvintes em audiência. Ótimo. Voltaremos logo após o comercial. O roteiro de Io está escrito, de forma muito comovente. Nossa audiência hoje deve ter batido um recorde. Li Feng, a nossa audiência agora mesmo realmente atingiu 17 milhões. Mas está a cair constantemente agora. Já caiu para 15 milhões. Os ouvintes continuam a sair constantemente. O quê? Saindo constantemente? Para onde foram todos os ouvintes? De acordo com os dados, todos os ouvintes foram para a estação de rádio 881. Estação de rádio 881. Essa é aquela que estava prestes a falir e ser adquirida pela nossa empresa, a pequena estação de rádio. Certo, deixe-me ouvir. Os nervos do meu avô também se agitaram. Ele cerrou os dentes e se levantou, pegou a pá de ferro e levantou a tampa do caixão. Dentro do caixão ele viu uma mulher bonita deitada em destaque, com uma ponte nasal alta e lábios vermelhos grandes. Um rosto de um branco puro. Em ambos os lados usava-se ruge, para marcar duas grandes manchas vermelhas. Usando uma coroa de fênix e vestes de dignidade, em seda vermelha ampla, uma noiva usando vestes auspiciosas. As habilidades de transmissão desta pessoa são muito fortes, vívido e realista, cativante. Mas esta voz soa um pouco familiar. Este novo apresentador na 881 é bastante bom. Este nível de habilidade, este carisma, não é de forma alguma inferior ao irmão mais velho. Poderia ser algum artista popular escondido? Cintilando sedutoramente, ele estendeu a mão querendo pegar o que aquela senhora usava. O anel de gema de esmeralda. Assim que ele estava prestes a estender a mão, a noiva no caixão, de repente, virou o braço e agarrou o pulso dele. Unhas longas como ganchos de aço. Enfiou mais de 2 centímetros na carne do meu avô. Meu avô se assustou. Ele olhou para cima e viu a noiva no caixão, olhando com um par de pupilas escorrendo sangue fresco, ferozmente, encarando os olhos dele. 9 milhões agora. É apenas o primeiro dia de transmissão e já atingiu 9 milhões de audiência. Diretor, mesmo no nosso auge. Não era tão alto, era? Sim, e este é apenas o primeiro dia. 9 milhões de ouvintes. Isto é algo que ninguém jamais conseguiu alcançar. A voz de Haisheng, programa principal, só alcança pouco mais de 10 milhões. Desta vez, temos grandes chances de superar a voz de Haisheng. Vamos lá, transmita. Deixe Sinanan continuar transmitindo. Bata enquanto o ferro está quente. Li Feng, você acha que esta rádio 881, sendo tão popular, não vai realmente nos superar, vai? Impossível. Não importa quem ela seja, ela não pode superar. Eu sou Li Feng. A seguir vou cantar uma música. Este é o meu debut musical. Isto é para minha irmã mais nova e eu. Meu trunfo final, eu absolutamente não vou perder. Sinanan, acabei de receber notícias. A estação de rádio de Si Yinfeng está convidando a diva CEO para ser uma convidada, supostamente para lançar uma nova música. Estamos acabados agora. A diva tem tantos fãs. E além disso, o efeito do canto dela definitivamente será melhor que os resultados de Si Yinfeng. Ainda melhor.
CEO. Vai cantar na voz de Haixing. Derrotar Si Feng pode ter sido sorte. Mas esse é CEO. Essa é diva. Você não pode competir em canto. Mas você pode continuar contando histórias de terror. Contanto que a taxa de audiência não seja muito baixa. Contanto que não seja muito embaraçoso. A taxa de audiência já havia empatado ontem. Eu ainda estava pensando. A de hoje definitivamente superaria a de Si Feng. Si Feng tem essas conexões. Para poder derrotá-lo. Só podemos contar com um milagre agora. Eu não esperava que o dia em que poderíamos derrotá-los chegaria tão rapidamente. Não se preocupe. Hoje eu farei você testemunhar. O que é um milagre? Segurando um guarda-chuva de papel oleado. Vagando sozinho em a longa e solitária viela chuvosa. Espero encontrar uma garota com um lilás. Carregada de tristeza e ressentimento. Ela possui a cor do lilás. A fragrância de lilás. A melancolia de lilás. Lamentando na chuva. Lamentando e vagando. Bem-vindo à voz da Haixing. Eu sou seu anfitrião, Si Feng, como a estação chuvosa está prestes a terminar. Eu especialmente convidei a pérola brilhante recém-emergente da cena musical. Diva CEO. Ela trará a todos uma canção maravilhosa. Dia chuvoso. Continua. Ela possui a cor do lilás. A fragrância como lilás. A melancolia do lilás. Si Feng é realmente um apresentador genial. A escrita poética sintonize rapidamente a voz de Haixing. Simplesmente maravilhoso e incomparável esta noite também apresenta a diva da música. Performance maravilhosa. Apoiem totalmente a deusa Yu. Apoiem nossa nova diva da cena musical. Olá a todos. Eu sou Sinanã. Este é o 365º Pôr do Sol. Hoje, ainda estarei trazendo músicas para vocês. Aí vem. Vamos ver que tipo de música a apresentadora nos trará esta noite. O programa de rádio do irmão mais velho e da irmã mais nova já começou a ser transmitido. Mas eu também quero ouvir aquele. O 365º Pôr do Sol. Eu quero saber que novos truques este novo apresentador tem na manga. Estou tão em conflito. Qual devo ouvir primeiro? É tão difícil escolher. Se realmente foi para a voz de Haixing. Ouvi dizer que ela está até cantando uma nova música. Todos se apressem e vão. Vai, Dival. Vai, deusa. O que devemos fazer? O número de ouvintes está caindo drasticamente. Já caiu abaixo de 6 milhões. Amigos ouvintes, todos fluíram para a voz de Haixing. Estamos acabados. Acabados com o quê? Impossível. Não se apresse, dê um tempo a Sinanã. Isso é ótimo. A audiência da nossa estação de rádio está disparando. Ultrapassou 15 milhões. 16 milhões agora. Como esperado, a capacidade da irmã de escrever canções e letras é incomparável. Uma canção tão maravilhosa, só ela poderia escrevê-la. A audiência de hoje deve estar quebrando recordes, certo? Em seguida, vou atender aleatoriamente uma ligação de um ouvinte, com base na história deles. Vou compor uma música original ao vivo. Escrever uma música baseada na própria história? Sério? Eles devem estar mentindo. Não é um agente pago, é?
Esta canção da diva é realmente maravilhosa demais para ouvir. Sim, juntamente com a de Si e Fé, voz madura e magnética, combinada com este cenário de noite chuvosa. Elegante, é incrivelmente refinado. Exatamente, essa voz da diva Yu é realmente maravilhosa de ouvir. Dia chuvoso é realmente muito boa de ouvir. Como esperado da diva Yu. O feedback dos ouvintes está excelente agora. A irmã Yu é realmente excepcional. Os roteiros e canções que ela escreve estão em um nível que pessoas comuns não conseguem alcançar. O 365º pôr do sol. A audiência atual deve estar caindo rapidamente, certo? Você ouviu? A apresentadora de 365º pôr do sol. Ela vai com base em as histórias reais dos ouvintes ao vivo. Apresentar composição de música improvisada ao vivo. Sério? Então vamos sintonizar rapidamente e ouvir. Que tal ouvirmos o programa 365º Pôr do Sol, mas eu só quero entender a situação. Apenas sondar a situação do inimigo. Certo, eu concordo. Certo. Em seguida vamos atender a ligação do primeiro ouvinte que ligou. Olá. 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 Você pode realmente, com base na minha história, compor uma canção original? Liu Zi ouvindo. Exatamente. Por favor, conte sua história. Eu sou uma amante. Eu sou uma amante. Isso é sensacional. Uma amante? Isso é muito chocante, não é? Eu sabia que ele tinha uma esposa e um par de filhos. Eu sou aquela que todos chamam a amante sem vergonha, que as pessoas costumam dizer. Este pequeno programa de rádio é tão emocionante. Isso é realmente emocionante. Explosivo. Todos se apressem e ousam a rádio 881. É tudo canto. É melhor ouvir a da diva Yu. O que você sabe? Alguém na rádio 881 revelou que era uma amante e pediu ao apresentador para escrever uma canção com base na história dela. Tão emocionante assim? Vou ouvir agora mesmo. Para ser precisa. Só recentemente descobri que eu era amante. Eu pensei. Ele e eu tínhamos um relacionamento romântico normal. Eu não queria nada material dele. Ele também segurou minha mão e jurou que me amaria para sempre. Até que viajei a trabalho para o Peru a 20 mil quilômetros de distância. Tão longe? Ele ainda apareceria na porta do meu quarto de hotel para celebrar meu aniversário comigo. Ele disse que cruzaria metade do globo apenas para ser a primeira pessoa a me desejar um feliz aniversário. Mas enquanto nós dois fazíamos pedidos na Catedral de Lima, a esposa dele estava em casa, participando de uma reunião de pais e mestres com os filhos deles. Viajamos juntos. Assistimos a fogos de artifício juntos. Nos abraçamos enquanto assistíamos à aurora boreal juntos. Conversamos sobre tudo. Uma casa. 2 pessoas, 3 refeições, 4 estações. Foi realmente maravilhoso. Pensei que tinha encontrado a pessoa certa. Pensei que viveríamos uma vida estável juntos para sempre. E seríamos felizes. Até que um dia recebi uma mensagem de texto de um estranho. Ela disse que era a esposa dele. No início eu não acreditei. Até que vi com meus próprios olhos. Ele e a esposa dele, juntamente com o par de filhos deles, brincando juntos. Ele estava sorrindo tão feliz. E eu estava tão completamente indefesa. Ouvintes, estão continuamente sintonizando. Esta história é inacreditável. Ouvintes, foram todos atraídos. Eu o confrontei. Os amantes que antes se adoravam se voltaram um contra o outro e caíram em uma discussão. Eu terminei com ele. Mas quando ele ficou na chuva a noite toda e apareceu na minha porta, ajoelhado e implorando pelo meu perdão, eu amoleci novamente. Ele disse
para lhe dar mais uma chance. Que ele se divorciaria imediatamente. Mas quando minha mãe adoeceu, ele alegou que estava com pouco dinheiro. Mas ele se virou e comprou para sua esposa a bolsa de último modelo. Eu não pareço uma idiota? Apresentador. Eu realmente não sei o que devo fazer agora. Você realmente consegue, com base na minha história, compor uma música? Meu Deus! Isto é demasiado emocionante. Diz-me, este apresentador consegue escrever uma canção baseada nesta história? Impossível. Como eles poderiam em tão pouco tempo compor uma música espontaneamente? Claro, eu já terminei. Esta música se chama O Que Sinto Falta. Espero que esta música possa trazer-lhe conforto. Tão rápido. Eles realmente a compuseram. Este apresentador é incrível. Quanto tempo passou? E já escreveram uma canção. Muito obrigado à Diva CEO pela maravilhosa apresentação que ela trouxe a todos. Se todos ainda tiverem alguma canção que gostariam de ouvir, por favor liguem para o nosso número da linha direta para pedir uma canção. E fé. Os ouvintes em nossa sala de transmissão ao vivo pararam de aumentar. Parou em 16 milhões. Todos os ouvintes migraram para a estação de rádio rival. O quê? Certo. A seguir convidamos um ouvinte a ligar. Olá, apresentador. Nossa estação de rádio pode pedir uma música? Claro que você pode pedir uma música. Posso perguntar se você é um fã da Diva e eu? Desde que seja a minha canção, o que quer que queiras ouvir, eu vou satisfazer-te. Então você pode, com base na minha experiência de vida, compor uma música ao vivo? Compor uma canção exige tempo e exige inspiração. Composição ao vivo. Como é que isso seria possível? Você não disse que você poderia compor músicas ao vivo. Com base nas histórias dos ouvintes, vocês não são a 881. Aqui é a voz da agente. Posso perguntar se há algo mais que você gostaria de pedir? Esqueça então. Vou para a 881. Eu quero que o apresentador, com base na minha experiência de vida, componha uma música para mim. Eu, uma diva digna, nem consigo compor ao vivo. Quem é que conseguiria fazer isso? Estou aqui para avisar aqueles concorrentes mal intencionados. Melhorar suas capacidades profissionais é o caminho certo. Parem de recorrer a esses esquemas tortos. Contratar agitadores para causar problemas aqui. Bom, a seguir convidamos o próximo ouvinte. Isso é bom demais para ouvir. Esta música, a luta interna após a traição, está escrita de forma tão vívida. Está tão bem escrita. $16 milhões. Ouvinte, só um momento. Subiu para 16 milhões. Meu The Deus. film was translated Bom. and narrated by M Media.
Esta voz melancólica transmite este desespero e desamparo perfeitamente. Esta música canta completamente os sentimentos mais verdadeiros do meu coração. É como um bisturi delicado, cortando a ferida mais escondida no amor. Encarando o arrependimento diretamente, aprendendo a desapegar. Eu originalmente pensei que em tão pouco tempo, ela só conseguiria escrever uma canção comum. Mas eu nunca esperei que ela escrevesse outra canção de sucesso. Rápido, descubram rapidamente quem é esta pessoa. Estou disposto a pagar 6 milhões. Se 6 milhões não for suficiente, que sejam 9 milhões. Se 9 milhões não for suficiente, que sejam 10 milhões. Não poupem despesas. Consigam esta pessoa. Roubada para a minha empresa. R$ 29 milhões. São 29 milhões agora. E ainda está a subir. Isso já criou um milagre. E fé. Menos de 7 milhões agora. Todos os ouvintes migraram para 881. Certo. A seguir convidamos o próximo ouvinte. Olá, apresentador. Você não disse que você poderia escrever uma música com base na minha The própria film was história? Sinto translated muito. and Você ligou para o narrated número by errado. M-Media. Menos de 2 milhões agora. Apresentador, quero te contar sobre o meu primeiro amor. Você pode escrever uma música para nós dois? Número errado. Olá. Deixe-me contar a minha história. Você pode. Chega. Apresentador, você pode. Você ligou para o número errado. Você pode escrever uma música original para mim? Você ligou para o número errado. Com licença, esta é a estação de rádio apresentada por Cifem. Sim. Olá, ouvinte. Ouvi dizer que você está na rádio 881 e pode escrever músicas. Eu posso deixar você. Vou dizer isso pela última vez. Aqui é a voz da Igen. Voz da Igen. Não há algum 88. Irmão, não estamos mais a transmitir, então este programa não teria um espaço em branco? Ninguém está mais ouvindo, para que estou transmitindo. Este anfitrião do 365º Pôr do Sol. Programa. Eu quero ver. Quem exatamente ela é? Irmão, estes ouvintes são claramente chifres contratados. Nem eu consigo gerir. Composição ao vivo. Ela realmente consegue, com base na história de um ouvinte, compor letras e música ao vivo. Que piada ridícula. Inaceitável. Eu quero ver. Quem ela realmente é. O número de ouvintes já ultrapassou 30 milhões. Este ouvinte. O que você acha? Parece incrível. Esta música cantou completamente os sentimentos mais genuínos do meu coração. Que bom que gostou. Em seguida vamos atender uma ligação do próximo ouvinte. Irmão, o que se passa? Ela não disse que poderia, com base na história de um ouvinte, criar uma canção original ao vivo. Estou ligando para ela agora mesmo. Exatamente. Isto é provavelmente uma armadilha orquestrada pela estação de TV deles. Pessoas assim devem ser completamente arruinadas. Liga para ela. Olá, este ouvinte. Olá. Posso perguntar se você pode, com base na história de um ouvinte, criar uma canção original ao vivo? Tenho uma boa história que quero compartilhar com você. Esta voz. Por que é tão familiar? Parece ser Cifem. Certo. Por favor, conte sua história. Tenho uma irmã mais nova. Ela vagou por aí desde a infância. Quando ela estava na casa dos 20 anos, nós a trouxemos de volta. Nossa família inteira a tratou. De todo o coração, pode-se dizer. Nunca a desprezamos. Por ser sem educação ou sem modos. Nós a deixamos morar em uma grande vila. A deixamos comer iguarias da terra e do mar.
Demos a ela 6 milhões em mesada todos os anos, e até a deixamos frequentar a escola de elite mais cara da cidade. Demos a ela carinho sem fim, e os melhores recursos. Mas e ela? Apenas por causa de um pequeno mal-entendido, ela abandonou a família. Até hoje não houve notícias dela. É ele mesmo. Meu querido irmão mais velho. Aos olhos dele, eu sempre serei aquele inculto. Um lobo ingrato e traidor. Já que você quer que eu seja amaldiçoado por milhares, então eu vou cantar uma música apropriadamente para você. Que tal? Minha história terminou. Você pode criar uma canção original? Claro que posso. Pessoal, a irmã mais nova do solicitante da 881, ela realmente não é uma boa pessoa. Exatamente, a família deu a ela tantos recursos. Ela não sabe ser grata de jeito nenhum. Um pequeno favor gera gratidão, ajuda demais gera hostilidade. Uma irmã mais nova assim não deveria ter sido trazida para casa. Você acha que esta voz soa muito como a do nosso irmão mais velho? Eu também acho. Então, poderia ser o nosso irmão mais velho a ligar para a estação de rádio? Posso criar uma música original para você. Mas antes disso, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre sua irmã. Eu acho que os ouvintes na sala de transmissão ao vivo da estação de rádio também gostariam muito de saber. Certo, pode perguntar. Você disse que toda a sua família a trata de todo o coração, deixando-a morar em uma grande vila. Então deixe-me perguntar. Você se lembra em qual quarto ela mora? Não é a voz da Sinana. Claro que me lembro. Ela mora em... Como eu poderia não me lembrar? Onde Nana mora? O segundo andar pertence a Iten. O terceiro andar é de Yelan. O maior quarto é de eu. Então Nana está na... subsolo. Então a grande vila de que você está falando é o porão? Essas pessoas recém-ricas, inevitavelmente se tornam extravagantes e lusuriosas. A razão pela qual faço isso é também para fazê-la regular o comportamento dela. É por isso que a deixei morar no subsolo, para uma transição temporária. Tudo o que faço é para o bem dela. Quem viveria no porão por tantos anos? Então deixe-me perguntar. Os 6 milhões por ano em mesada que você mencionou, existem registros de transação? Eu. Os recursos e o amor infinitos que você mencionou. Você pode me dar um exemplo? Por quê? Porque eu nem consigo lembrar de nada. Este remetente está mentindo? Esta família é realmente terrível. Ainda falando bobagens no programa. Este ouvinte, com base na sua história, já criei uma música original para você. Espero que goste. Como é que isso é possível? Em tão pouco tempo. Que boa canção ela poderia criar? Sinana. És realmente um gênio criativo. Não posso contar ao irmão mais velho que ela é na verdade a Sinana. Está aumentando. Ministro, olhe rapidamente. Bom. Dizendo que cortei essas cenas. Ela está dizendo que fabriquei coisas, caluniando Nana maliciosamente. Que direito você tem de questionar meu amor pela minha irmã? A razão pela qual fiz isso é inteiramente porque a amo. É por isso que eu seria tão rigoroso com ela e corrigiria repetidamente os erros que ela cometeu. Tudo isso deriva do meu amor por ela. Recuso-me a acreditar que neste mundo exista alguém tão ingrato. Recusando dinheiro e recursos. Insistindo em voltar para as favelas. Então ela deve ter feito algo para prejudicar os outros. Calúnia. Isso contradiz completamente a história que contei. Não aceito. Sou tão bom para minha irmã. Ela não poderia questionar nosso relacionamento. Vou encontrar esta apresentadora e esclarecer as coisas cara a cara. Sim, você vem comigo. Nós a encontraremos e esclareceremos as coisas cara a cara. Irmão, lembrei-me de repente. Amanhã de manhã, ainda tenho de assinar um contrato com a Ashdash Yashin Entertainment. Vou sair primeiro. Certo. Então eu mesma vou encontrá-la. A história de hoje termina aqui. Amanhã no mesmo horário, sintonize na Rádio 881. Estaremos esperando por você. Sinanã. 40 milhões. Nossa taxa de audiência máxima já atingiu 40 milhões. Meu Deus, você fez história. Isso é incrível.
Você correspondeu às expectativas. E mais, as linhas telefônicas da nossa estação de rádio não param de tocar. Todos estão dizendo que você criou 2 músicas de sucesso atemporais. Inúmeras empresas de entretenimento estão se esforçando apenas para conhecê-la uma vez. E deixe-me dizer, sua taxa de contratação já atingiu um preço surpreendente de 50 milhões. É mesmo. Agora Se Fan provavelmente já provou a amargura do fracasso. 3 músicas de sucesso também devem ser suficientes para abalar a posição de Si e You. A seguir, só temos que esperar e assistir ao espetáculo da sua derrota. Vamos entrar. Vamos entrar. Saia da frente. Com licença. Posso perguntar se você tem um agendamento? Eu sou CEO e fã da voz da Agent, para ver uma apresentadora menor de idade em sua estação distrital. Ainda preciso de um agendamento. O que isso significa? Todas essas pessoas estão aqui para vê-la. The film was translated and narrated by M Media. Como foi? Você conseguiu assinar a apresentadora de rádio Sinanã. O quê? Você não conseguiu resolver nem com 50 milhões? Isso me deixa furioso. Senhor Jaime, este é o perfil detalhado da recém-contratada diva de hoje, com nossa empresa, CEO. Por favor, dê uma olhada. Que tipo de diva de 5ª categoria? Que CEO? Só preciso de Sinanã. Saia daqui. Podemos assinar o contrato agora? Senhora Si, a contratação talvez tenha que ser adiada. O quê? A tua empresa Shidai Jiashin não me pediu para vir aqui assinar o contrato? Eu sou uma diva digna. Jean Dachuan, onde está o Sr. Jean? O senhor já teve um assunto urgente. Então, senhora Si, você deveria voltar primeiro. Gerente Jean. Poderia incomodá-lo para me dizer o que exatamente aconteceu? Você ainda não sabe, não é? A nova apresentadora da Rádio 881 criou 3 músicas originais em 2 dias. Nosso senhor Jaime está disposto a pagar o alto preço de 50 milhões, desesperadamente querendo contratá-la, mas ela simplesmente se recusa. É ela de novo. O quê? A senhora se a conhece? Talvez você pudesse nos apresentar. Não, eu não. Certo. Então, senhora Si, tenho outros assuntos, então vou me retirar agora. Fique à vontade. Sinana. Você arruína os meus planos repetidamente. Espera só. Deixe-nos entrar. Deixe-nos entrar. Nossa apresentadora não está disponível para atender a todos. Por favor, voltem. Nanã. Você realmente é o orgulho da nossa 881. Diretor, você me lisonjeia. Nanã, ainda tenho muitas perguntas, sobre as quais quero consultá-la. Nanã esteve ocupada a noite toda. Cale a boca. Deixa descansar bem. Saia da frente. Não é você mesmo. Você não está trabalhando nesta pequena estação de rádio, está? Isso mesmo. Eu trabalho nesta pequena estação de rádio. Ainda bem que o irmão mais velho te encontrou primeiro. Venha para casa comigo daqui a pouco. O irmão mais velho anteriormente realmente teve alguns mal-entendidos sobre você. Mas tudo isso foi porque eu te amo. Razão pela qual fui tão rigoroso com você. Me ama, nos seus olhos e coração. Só existe aquela filha adotiva, sua irmã, certo? Nanã. O que exatamente o irmão mais velho precisa fazer para você entender minhas intenções? A razão pela qual te tratei assim foi tudo para o seu desenvolvimento. Esqueça, não vamos explicar aqui. Aquele programa na sua estação, o 365º Pôr do Sol. Onde está a apresentadora? Quero vê-la. Eu sou o apresentador de rádio. Diga o que tem a dizer. Pare de brincar, Nanã. Não é que o irmão mais velho não acredite em você, mas você entende de composição. Você anteriormente roubou as composições de e eu não vou dizer nada sobre isso. Como você ainda pode mentir e enganar o irmão mais velho? De fato, você não vai acreditar em nada do que eu disser. Você só acredita em uma filha adotiva que não tem parentesco de sangue com você. Aquela apresentadora criou continuamente 2 músicas de sucesso, e em tão pouco tempo estabeleceu um novo recorde histórico de audiência. Ela também escreveu histórias tão excelentes. Com a habilidade dela, mesmo que Ia viesse, ela se sentiria envergonhada de sua inferioridade. Como você ainda pode mentir e enganar repetidamente o irmão mais velho? Até eu, alguém que não entende de letras ou composição, acredito na capacidade dela, como irmão biológico dela. Você realmente não acredita nela? De fato,
O preconceito no coração das pessoas é uma grande montanha. Mesmo que Nanã lhe diga a verdade, você ainda não acreditará. Eu sou o diretor da Rádio 881. Eu posso testemunhar. Se Nanã, ela é a apresentadora de o 365º Pôr do Sol, programa. Nanã, você realmente escreveu histórias tão excelentes. E em tão pouco tempo. Criou continuamente músicas de sucesso. Você tem essa habilidade. Porque não contou ao irmão mais velho antes. Acabei de te dizer. Você acreditou. Eu te negligenciei antes. Nanã, considerando o desenvolvimento da sua carreira, você não deveria mais trabalhar aqui. Venha para casa com o irmão mais velho. De agora em diante você vai escrever letras e músicas para o irmão mais velho. O irmão mais velho garante que no futuro você será tão excelente quanto eu. Não me mencione essa filha adotiva. Nanã, como você pode ter um preconceito tão forte contra eu? Eu tenho um forte preconceito. Quando ela roubou minhas criações. Por que você não disse nada? Quando ela me intimidava todos os dias. O que você estava fazendo? Você está dizendo que todas as criações de eu foram roubadas de você. O que mais? Meu querido irmão mais velho. Nanã, o irmão estava errado. O irmão estava realmente errado. O irmão vai te tratar bem de agora em diante. Tudo o que eu te devia antes. Farei o meu melhor para compensar você. Nanã, por favor, ouça. Você virá para casa com o irmão mais velho? Quando eu era inútil, você me expulsou. Agora que sou útil, você me implora para voltar. Pare de sonhar. Não se esqueça. Você foi quem disse naquela época que Yu era sua única irmã. E que eu seria para sempre uma mancha na família se. Não esperava que expulsassem a Nanã. Um gênio assim está saindo pela porta. Sua família se realmente carece de discernimento. Nós da 881 não o recebemos. Segurança. Nanã. Nanã. Me ouça. Nanã. Nanã, ouça o irmão mais velho explicar. Soltem meu irmão mais velho. Se Nanã, você vai intimidar o irmão mais velho assim? Vá para casa agora mesmo. Você me diz para voltar e eu volto? Não se esqueça. Eu te disse há muito tempo que eu e sua família se cortamos completamente todos os laços. Nanã. Nós irmãos estávamos errados antes. The film was Nós não nos translated importamos and com você. narrated by Nós não Amelia. consideramos seus sentimentos. Eu prometo, de agora em diante nós irmãos, vamos te tratar duplamente bem. Venha para casa conosco. Irmão mais velho, o que estás a dizer? Ela te intimidou tanto, e ainda a estás a defender? Cala a boca. Não importa o que Nanã, ainda é nossa irmã biológica. Como você pode tratá-la assim? Eu não concordo. Eu só tenho a Yu como irmã. Isso mesmo. Você só tem Si e Yu como irmã. Eu sou a estranha na família Si. Que mais? Não devíamos ter te tirado do lixo. Basta. Estou dizendo a todos vocês, todas as criações anteriores de Yu foram roubadas de Nanã. Além disso, depois que Nanã foi trazida de volta do orfanato, Yu tem constantemente intimidado Nanã. Não importa mais. Já chamei a polícia. E contratei o advogado. Apenas espere e veja sua querida irmã. O drama de Yin e Yu se desenrolar. Sinana. Se não me deixares viver em paz, tu também não viverás em paz. Irmão mais velho. Irmão mais velho. Irmão mais velho. Nanã. Está tudo bem. O irmão mais velho está aqui. O irmão mais velho certamente vai te proteger bem. Foi ela. Se Nanã me obrigasse. Ela forçou-me. CEO. Você é suspeita de agressão intencional. Estou agora prendendo você de acordo com a lei. Levem-na. Sinana. Não te vou deixar escapar impune. Espera só. Está fazendo cirurgia. Doutor. Como ela está, doutor? A cirurgia foi um sucesso, mas a paciente perdeu muito sangue.
E precisa de observação. Nanã. Desculpa. Irmãzinha. Sinto muito. Fomos nós. Nós éramos uns canalhas antes. Afaste-se. Nanã. Isso é o que você mais gostava de beber antes. Sopa de cogumelo branco e sementes de lótus. Eu trouxe para você. Eu me lembro. Você sempre dizia que tinha dores de estômago. Nanã. O segundo irmão sabe que estava errado. Olha. O segundo irmão mudou o papel de parede para o poema que escreveste na cave naquela altura. Flores de musgo são tão pequenas quanto arroz. Contudo aprendem a florescer como peônias. Disseste que querias ser escritora. Mas eu vendi o teu manuscrito. Como papel de lixo. Irmão mais velho. Irmão mais velho, estás acordado. Como te sentes? Nanã. Nanã. Sabemos que estávamos errados. É tudo culpa nossa. Por favor, não culpe o irmão mais velho, certo? Errado. Seu erro foi me tratar como lixo. Me trancar no porão por 5 anos. Seu erro foi permitir que CEO roubasse meu trabalho. Seu erro foi que quando fui incriminado, você me chutou enquanto eu estava no chão. E me deixou para morrer. Agora simples, nós estávamos errados. Pode apagar tudo isso. Nanã. Estou disposta a te pagar de volta com a minha vida. Não me importo com a sua vida. Se vem. Você não pegou aquela faca por mim. Foi para compensar a culpa em seu coração. Mas a culpa é essa coisa. Não pode preencher o vazio das minhas noites dolorosas, passadas na escuridão. Nem pode encobrir o som de você, me chamando de ingrato na época. Este é o material para o meu processo contra CEO, por plágio. O que você me deve. Eu vou pegar de volta cada coisa. Nanã. Quanto ao perdão, espere até vocês mesmos provarem o que é ser esmagado até virar pó, pelos seus parentes mais próximos. Então venha falar comigo sobre perdão. O que estás a fazer aqui? Seus materiais para redução de pena. Estão faltando um documento. A carta de perdão da vítima. Você quer? O gato chora pelo rato fingindo retidão e hipocrisia. Sinana. Você arruinou tudo para mim. Sua vida. Isso foi quando você tinha 18 anos. Quando você roubou o primeiro rascunho do meu enviando para o norte em uma noite chuvosa. Na folha de guarda ainda há anotações que você escreveu imitando minha caligrafia. Esta é a gravação dela me forçando a assumir a culpa quando eu tinha 21 anos. Me forçando a assumir a culpa por você. Sinana. Se você não assumir a culpa por mim, eu vou te expulsar da família Si. Devo entregar isso à polícia? A gravação? O que você acha que isso prova? Isso não é nada mais do que uma brincadeira entre irmãs. Sinana. Você acha que venceu? Tudo que você possui agora foi roubado de mim. Você é que roubou minha vida. Desde que você foi trazida do orfanato. Você tem sido como uma víbora, observando a oportunidade da família Si. Eu não me importo nem um pouco. Eu vim aqui apenas para te dizer isto. As paredes da prisão, comparadas às paredes do porão da família Si, são mais grossas. Sim, Nanã. Olá a todos, aqui é a Rádio 881. Eu sou sua velha amiga Sinanã.
Hoje eu não estou contando uma história. Eu só quero dizer algumas palavras. Algumas pessoas me perguntaram se eu me arrependo da minha decisão. Minha resposta é: eu não tenho arrependimentos. Corações sinceros que foram uma vez traídos. Dignidade que foi pisoteada. Nem mesmo uma única palavra de perdão pode apagar todas as feridas. Mas ainda sou grata por essas feridas. Elas me fizeram perceber que a verdadeira força nunca foi sobre perdoar a dor, mas sim ter a coragem de virar as costas e ir embora. A partir de hoje não usarei mais minha vida para proteger ninguém. Apenas abrirei caminho para o que realmente merece. Todos. Boa noite.